Bom, vamos tentar agora fazer um exemplo para determinar a demanda de potência de uma pequena indústria, né? Esse é um exemplo que tem lá no MAMED do capítulo 1. A gente vai fazer pequenas alterações referente à potência dos motores para trazer uma informação mais atual que a gente possa pesquisar em sites de fabricantes, tá bom? Então vamos lá. Qual é o princípio disso aí? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, você recebeu a planta do projeto, recebeu a planta baixa e recebeu o layout mostrando a disposição de todos os equipamentos. O que você fez depois? Você agrupou os equipamentos e definiu quais são os quadros de cada equipamento, de cada grupo de equipamento. Então você tem aqui o CCM1, que vai alimentar essas cargas do setor 1, o CCM2 que vai alimentar o setor de carga 2, você escolheu um QDL que vai alimentar tomadas e iluminação, que vai para a administração, para a subestação e para o grande salão industrial, e você definiu que o quadro geral de força QDL, QGF, que vai alimentar todos os quadros parciais, né? Ele vai ficar disposto na minha subestação. Depois que você dispôs da localização dos quadros, o que é que você faz? Você traça o caminho entre eles. Então, você tem aqui os eletrodutos indo de um quadro para o outro, né? Seria o caminho dos alimentadores. E eu fiz até uma amostragem assim em 3D só para a gente entender como é que seria a visão dos quadros, né? Eu estou aqui com os meus quadros CCM2, CCM1, eu teria o eletroduto interligando os quadros, da subestação sai para o meu quadro geral, do meu quadro geral de força vai para o QDL, vai para o CCM1 e CCM2, eu teria aqui a representação das minhas cargas e os eletrodutos que estariam alimentando as minhas cargas. Nesse caso especial, foi feito um pontilhado que está representando uma calha embutida no piso, né? Aí eu fiz até uma representação 3D, né, do fundo do meu desenho, mostrando que a minha eletrocalha está embutida, né? Seria dentro do piso eu teria a minha eletrocalha como um leito de cabos. Mas vamos lá. Então, como é que é a sequência lá? Eu tenho o meu transformador, ele alimenta o meu quadro geral de força, e o meu quadro geral de força alimenta o meu quadro de distribuição de luz, meu CCM1 e meu CCM2. O meu quadro de luz está alimentando a iluminação e tomadas da administração, salão e subestação. O meu CCM1 está alimentando os motores do setor da carga 1 e meu CCM2 os motores do setor da carga 2. Se fôssemos para estimar como é que seria um diagrama unifilar, eu teria aproximadamente essa representação. Eu tenho o alimentador que vem da subestação, eu tenho o QGF. O que é o QGF? É o quadro geral de força, onde você tem todas as proteções de cada circuito. Então, eu tenho a proteção geral do meu quadro geral de força. Dele, eu tenho 3 proteções para os alimentadores que vão até o quadro de distribuição de luz, o quadro CCM1 e o quadro CCM2. Dentro desses 3 quadros eu tenho a minha proteção e os meus circuitos individuais característicos para cada carga. Então, no caso do CCM1, eu teria um circuito para cada motor, o CCM2 um circuito para cada motor, e no QDL a gente não tem uma pré-definição de como é que foi isso, mas podemos estimar que teria disjuntores atribuídos para iluminação, disjuntores para atribuídos a tomadas do setor industrial, da administração e da subestação, né? Vamos lá. Como é que a gente começa aqui? Vamos começar. Quais são as premissas que a gente vai traçar nesse projeto? Eu quero determinar as demandas do CCM1, CCM2, quadro de distribuição de luz e quadro geral de força. Só que eu já estou definindo o seguinte, né? Eu já estou definindo que o quadro de distribuição de luz já foi calculado, a gente já calculou, e a demanda do quadro de distribuição de luz vai ser de 150 kVA. As demais considerações são as seguintes. O motor 1 vai ser instalado um motor VEG de 75 CV. Qual é a referência dele? W22, lá, 75 kV, 4 polos, enfim, toda a definição dele. 3 fases, 220/380. O motor 2 é um motor VEG de 30 CV, com a referência dessa característica. E o motor 3 de 50 CV. Então já tem as informações dos equipamentos, e eu tenho a informação que o Q dela já foi calculado. Eu preciso calcular o CCM1, CCM2 e, por fim, o quadro geral de força. Como é que a gente começa aqui?
Primeiro vamos calcular a demanda dos motores. Vamos começar pelo motor 1. O motor 1 ele tem uma potência de 75 CV. Eu fui lá no site da WEG. Recomendo que vocês acessem o site da WEG e procurem essa referência, né? Vocês vão ver que é bem legal. O motor W22, 75 CV, 4 polos, 3 fases, 220/380 volts. Quais são as informações técnicas que eu preciso nesse primeiro momento dessa tabela? Ele é de 75 CV, então está aqui, ó, 75 CV. Ele é 75 CV. Essa informação aqui até confunde, mas o motor, de acordo com o catálogo dele, é 75 CV, não é 75 HP, tá bom? Então, com a informação 75 CV, rendimento e fator de potência. Então aqui, ó, rendimento 95,4 e o fator de potência 0,86. Com essas duas informações, o que é que nós fazemos? Antes vamos procurar a informação do motor 2. Motor 2, mesma coisa, fomos no catálogo, pegamos a referência e buscamos aqui 30 CV, rendimento e fator de potência. E a mesma coisa para o motor 3. 50 CV, fomos no catálogo, motor de 50 CV, eficiência e fator de potência. Vamos fazer uma consideração, tá? A gente vai considerar que estamos utilizando o fator de utilização atribuído naquela última tabela que mostramos, que é referência do livro de Mamed. Para motores de 20 a 40 CV, vamos utilizar um fator de utilização de 0,85. Então, utilizamos aqui 0,85 por ele de 30 CV. Motores acima de 40 CV, 0,87, então consideramos um fator de utilização de 0,87. Lembrando novamente que o fator de utilização ele é muito do critério do projetista, e você tem que ter muita certeza em utilizar esse fator de utilização. A gente está fazendo isso aqui apenas como um exemplo, mas não é que você deve seguir sempre o fator de utilização. Isso aí cabe ao projetista. Seguindo o nosso projeto, com essas três informações, vamos voltar ao nosso slide da nossa equação. Eu vou ter que calcular minha potência do eixo, que seria a potência nominal vezes o fator de utilização. Está aqui, fator de utilização. E depois que eu descubro a potência de eixo, eu vou fazer aquela questão, né? Eu vou calcular o rendimento para saber qual é a minha potência de entrada. Depois transformar minha potência de entrada em referência de potência elétrica. Multiplicando por 0,736 ou 0,746 se for HP. Como estamos falando de CV, toda a nossa equação vai ser multiplicada por 0,736 para já dar em kVA. Então vamos fazer os cálculos. Para o motor 1, a potência de eixo vai ser de 65,25, porque eu estou tirando aqui, estou usando aqui o fator de utilização. E a demanda do meu motor 1 vai ser 65,25 dividido pelo meu rendimento e pelo meu fator de potência. Então, pelo meu rendimento, eu sei que a entrada vai ser um valor maior que esse, e aí eu divido pelo fator de potência, porque aqui eu tenho a potência ativa e vou querer saber de fato qual é a potência aparente. Eu multiplico por 0,736 porque esse valor aqui está em CV. Feito para o motor 1, a mesma coisa eu faço para o motor 2 e a mesma coisa eu faço para o motor 3. Então eu tenho a demanda dos três motores, 58 kVA, 24 kVA e 40 kVA. Sabendo agora que eu sei a potência, sabendo agora que eu sei, ficou redundante de novo, né? Mas vamos lá. Sabendo agora que eu sei as potências de cada motorzinho desse, eu vou conseguir calcular qual é a demanda de cada quadro. Mas tem um detalhe. Lembra daquela questão da simultaneidade? Eu vou ter quantos motores aqui do tipo 2? 1, 2, 3, 4, 5, 10 motores. Quantos do tipo 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motores. Será que é possível que esses motores funcionem todos ao mesmo tempo? Então, para a gente simular um fator de simultaneidade, vamos usar aquela tabela do Mamed novamente e utilizar de acordo com o número de aparelhos, vamos utilizar esse fator de simultaneidade, porque a gente está fazendo presumindo que não vão funcionar todos ao mesmo tempo. E com isso eu vou ter, pelo esse somatório, eu vou ter a demanda do meu quadro. Então vamos lá. Para de conversa, vamos lá. Primeiro o CCM1. CCM1 eu sei que eu tenho a potência do motor, que eu calculei, é de 58,56 kVA, então está aqui, ó, 58, 10 motores, o fator de simultaneidade para 50 kVA, acima de 40, para 10 aparelhos, 0,65. Então 0,65 eu vou considerar 380 kVA a demanda do CCM1. Quando eu vou para o CCM2,
eu tenho a potência dos dois motores, 24,75, 43,5. A demanda do CCM1, eu já calculei, deu 380 kVA. Vamos para a demanda do CCM2. Quem é a demanda do CCM2? 10, que eu tenho 10, do tipo 2, vezes 24 vezes 65, está aqui. 65, que é o fator de simultaneidade para motores de 20 a 40. E eu vou adicionar agora 5 motores do tipo 3, 40 kVA. E eu estou multiplicando por um fator de simultaneidade de 0,70, porque são motores de entre 4 e 6, né? 6 motores, porque eu tenho aqui 5, estou considerando 6 motores, fator de simultaneidade de 0,70. Deu 302 kVA a demanda do CCM2. Então, CCM1 calculado 380, CCM2 calculado 302 kVA. A demanda do quadro de luz já foi calculado. A gente já está presumindo que já está calculado, deu 150. Então, fechamos as três demandas. O que é que nós vamos fazer agora? Calcular a demanda da minha subestação. Lembrando de novo, o quadro de luz mais o quadro CCM1 mais o CCM2 está sendo alimentado todos pelo quadro geral de força. Então, naturalmente, a potência do quadro geral de força vai ser o somatório das potências de cada quadro desse que ele está alimentando. Eu tenho 150, 380 e 302 calculados. Então, o quadro geral de força vai ser 150 mais 380 do CCM1, 302 do CCM2, 832 kVA. Demanda 832. Vamos pensar o seguinte, qual seria a potência do transformador então? Porque eu tenho um transformador que vai alimentar o QGF. Então, o que é que eu vou fazer para saber qual é a potência do transformador? Vou lá no catálogo. Então, eu fui no catálogo da WEG e achei o seguinte. Eu achei transformadores de 500 kVA de potência, 750 e 1000 kVA. Então, nisso, eu pensei aqui no meu projeto, né, como a potência é 872, eu não posso usar um de 750. Eu posso usar um de 1000. Mas eu posso também utilizar dois de 500 em paralelo. E aí vem aquela questão. Deixa eu voltar um pouquinho para motores. Você pode usar tanto de 1000 quanto de 500, né? Só que a gente faz sempre aquela continha. Um de 1000 é difícil de achar no mercado. Se der uma bronca num transformador de 1000, você vai ter que trazer ele de São Paulo. Tem o frete, tem tudo, então você ocasiona um transtorno se der um pau numa máquina dessa. Quando você vai para um transformador de 500 kV, ele é mais disponível no mercado, você encontra ele com mais facilidade. E aí, se você tem dois equipamentos desse, dá pau em um, você consegue trabalhar com metade da carga com o outro e ainda conseguir de maneira mais rápida trazer um novo transformador desse para reposição. Então fica a critério do projetista a escolha da potência, mas na prática, né, por questão de confiabilidade, eu particularmente tenderia a usar dois transformadores de 500 kVA. E por fim, né, depois desse cálculo todinho, qual seria o fator de demanda dessa instalação? Porque a gente fez várias considerações. Então o fator de demanda é o seguinte, eu fiz uma ideia de fator de simultaneidade, então eu imaginei que as máquinas não iam entrar ao mesmo tempo. Só que o fator de demanda é calculado baseado na carga instalada. Então a carga instalada é como se fosse toda ela ligada ao mesmo tempo, né? Sem considerar a simultaneidade. Então, para que eu faça esse cálculo do fator de demanda, eu vou entender que a minha carga instalada é a somatória das potências dos motores. Eu só tirei aqui o meu fator de simultaneidade e calculei a demanda de cada quadro. Como eu já tinha um QDL, eu mantive ele como se fosse uma demanda unitária, né? Um fator de simultaneidade unitário já. E aí a demanda do meu quadro de força, se eu não tivesse considerado a simultaneidade, seria de 1184 kVA. Então, qual é o fator de demanda que eu estou considerando aqui nessa minha instalação? O meu fator de demanda é de 0,70. O que é que significa isso? Se eu não tivesse feito essa consideração todinha, um transformador de 1000 kVA não atenderia. Eu teria que pegar um transformador de potência maior. Então entenda que quando você utiliza o fator de demanda, é para que você de fato não faça um superdimensionamento. Seja criterioso para você não ter desperdício desnecessário.
uma potência de 1184, você teria que comprar um transformador mais caro. Mas aí vem a pergunta, seria necessário? Então assim, a gente utiliza isso para fazer uma instalação mais econômica. E terminamos o nosso exemplo. Agora vamos continuar falando sobre tensão de fornecimento de energia.